1 Samuel, capítulo 1, versos 9 e 10. Amém? Assim diz a palavra do Senhor. Após terem comido e bebido em Siló, estando ali o sacerdote assentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. Pai, em nome do Senhor Jesus, louvado e exaltado é teu santo nome, Pai. Senhor, eu rogo a Ti a Tua graça para ministrar a Tua santa e preciosa palavra, porque eu reconheço a Ti, preciso de Ti, Senhor, sem Ti não sou nada, Deus. Não permita, Santo Espírito, que esse vaso fale de si mesmo, mas que Teu Espírito Santo esteja na plena direção, Senhor. Fala conosco, Senhor, aquilo que nós precisamos ouvir, ó Pai. O rebanho é do Senhor, ó Pai. Toma em Tuas mãos, ó Pai. Assim nós oramos em nome do Senhor Jesus. Poder sentar, amada igreja. Deus responde orações. Quando nós observamos as Sagradas Escrituras, como Deus opera de maneira tremenda na vida das pessoas, de todo aquele que busca, de toda aquela pessoa que se coloca na presença de Deus, a orar, a buscá-lo, de todo aquele que com sinceridade no coração ora ao Senhor, e certamente terá a resposta do Todo-Poderoso. Porque quando Deus ele quis ali dar um Salvador a Israel, o que Deus faz ali? Ele escolhe Ana. E quando Deus quis ali dar um Salvador ao mundo, Deus escolheu quem ali? Maria. Então nós vemos como que Deus ele age e opera. Dentro do capítulo nós vemos que Ana, ela gostaria muito de ter filhos. Era o sonho dela, mas ela era estéril. Sofria ali das suas injúrias, da sua rival. Era ali zombada. Mas o Senhor ali ouviu as orações de Ana. Ele concedeu o filho. E o filho ele tinha ali também triplo ministério. E quando olhamos para Jesus, Jesus tinha triplo ministério: sacerdote, profeta e rei. E Samuel, sacerdote, profeta e juiz. Governou ali Israel por toda a sua vida. Mas tudo isso, esses realizados, fruto de orações. E observa-se que Ana, ela estava na onde? Buscando o Senhor, na casa do Senhor. E a palavra disse que ela buscava com amargura de alma e orava ao Senhor. Quando nós olhamos para a angústia de Ana,
Jogó significa mulher cheia de graça. A atitude dela foi orar quem? Ao Senhor. Foi buscar ao Senhor. Mas observa o que o texto diz, com amargura na alma. E a palavra diz que ela chorou abundantemente. Ao ponto que ele olha para ela e pensa que ela estava embriagada, porque ela só bocejava. Então ela disse: Senhor, não, meu Senhor. Eu sou uma mulher atribulada de espírito. Não bebi nem vinho, nem bebida forte. Porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. Meus amados irmãos, muitas das vezes nós queremos conquistar as coisas, queremos ver o realizar do Senhor, mas muitas vezes nos doamos tão pouco. E muitas vezes ora, não vê Deus agir e responder, fica frustrado, para de orar, para de, muitas das vezes, até de vir para a casa do Senhor, porque está atribulado, está com a alma angustiada. Mas Ana não, ela continua perseverante na presença de Deus. E às vezes nós precisamos chorar como Ana. Muitas das vezes, amados, para receber a resposta de Deus, o milagre de Deus, nós precisamos chorar como Ana. Ela se derramou na presença do Senhor, a qual nem ele entendeu, chegou a julgar, ela está embriagada. E muitas das vezes você pode estar num caminho angustiante, passando ali por uma prova, por uma tormenta, ou passando ali por uma situação insuportável. Mas pode dizer: pastor, não consigo ter palavras. Mas você consegue gemer na presença de Deus. Você consegue se colocar na presença de Deus. Porque a oração, amados, ela vai quebrando as cadeias. A oração, ela vai rompendo, amados, todo o impedimento. E a oração vai te colocando mais próximo do Senhor. Quanto mais nós oramos, mais próximo do Senhor vamos ficando. E muitas das vezes nós descuidamos da oração. Mas Ana, na sua angústia, ela orava, ela buscava, ela clamava. E ela era zombada, porque a outra tinha filhos e ela não. Muitas vezes alguém pode querer desanimar você. Em vez de liberar uma palavra para você, seja perseverante, abandone, larga a mão, deixe para lá. Mas para um homem ou uma mulher de Deus, de oração, ela é focada no céu, é focada no Todo-Poderoso. Porque a oração colocada diante de Deus,
ela começa a transformar as coisas. Ela vai te dando vigor espiritual. A oração ela vai te dando certeza no seu dia a dia. E você deve, Deus, operar nos pequenos detalhes. Quantos aqui já não recebeu milagre diante do Senhor, clamando ao Senhor, e Deus operou? Deus ouviu a oração e respondeu? Porque Ele é Senhor. Na terça-feira eu testemunhei o que Deus fez comigo no decorrer desses dias. Eu dizia na terça-feira, eu mesmo fiquei surpreso. Que nem eu imaginava o tamanho da convicção. Muitas vezes é só passando pelas coisas que nós vamos nos conhecendo diante de Deus. Amados irmãos, Ana tinha amargura, e com a aflição ela pediu que um filho. Ela queria essa bênção de Deus. Quando você olha para Agar, quando você olha para Lia, lá em Gênesis, você vai ver Deus respondendo e concedendo a graça a essas mulheres. Você nunca pode deixar os propósitos de Deus na sua vida. Você nunca pode deixar isso de lado. Quanto mais você abaixar a guarda da oração, mais espaço você está dando para o inimigo lhe afrontar. Quanto mais você diminui a tua oração, mais o inimigo se fortalece. Então o que você quer que Deus faça na sua vida? Deus, eu quero que o Senhor restaure isso, eu quero que o Senhor opere um milagre aqui. Então se prostre diante de Deus, chore na presença de Deus, tenha gemidos na presença de Deus, porque Deus responde às orações. Não podemos nos fraquejar. Não. Você não pode abaixar a guarda. E o aprendizado que se tem com Ana, amados, que a oração dela não era uma oração vingativa. Por tantos anos ela era zombada. Você não tem filhos. Seu esposo lá, ele dava porção dupla, porque amava, mas ela era estéril. E a sua rival ficava provocando ela, irritando. E muitas vezes nos dias de hoje, você está buscando, você está colocando um propósito, pode ter alguém zombando de você, irritando você, insultando você. Mas aí você vai, Deus, me conceda essa bênção, para que aquela pessoa veja. Não.
oração de Ana não foi vingativa. Penina tinha muitos filhos. Ela tinha filhos ali. E Ana não tinha. Mas, amados, Ana não pediu vingança contra ela. Quer que Deus responda a tua oração? Nunca tenha um coração vingativo. Tenha um coração perdoador. Nunca tenha um coração vingativo, porque isso vai impedir a resposta de Deus para a sua vida. Amados, a sua rival provocava excessivamente para irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a sua amada, ela não poderia ter filhos. Uma outra coisa que ela nos ensina é que a sua oração ela foi o quê? Uma oração definida e transparente para com Deus. A minha, a sua oração, ela precisa ser definida e transparente com Deus. Não perdeu tempo ali com pedidos confusos. Muitas das vezes as pessoas, há tantas coisas que até confusas daquilo que está pedindo. Ela foi específica e transparente com Deus. Ela pediu uma só coisa. O que ela pediu? Um filho. É o que Ana pediu. E a palavra diz, e fez um voto dizendo, Senhor dos exércitos, se benignamente atenderes para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, olha que oração de humildade, e da tua serva te não esqueceres, e lhe deres um filho, um varão, ela queria um varão, um menino, ao Senhor, aqui é o voto dela, lá no verso 12, ao Senhor o darei por todos os dias da tua vida. Veja bem, convicção no pedido. Ela faz o voto diante de Deus. Não foi uma oração interesseira. Ela não fez a oração para mim, para mim, para mim. Ela só queria um filho. Ela tem um diálogo com Deus. Ela é sincera com Deus. Ela abriu seu coração para Deus. E ela faz um voto com Deus. Por isso, quando você estiver passando por aflições, cuidado com o que você pede para Deus e o que você promete para Deus. É nesses momentos de tribulações, de angústias, muitas vezes fazem votos e promessas, e depois que recebe a bênção, esquece de honrar aquilo que prometeu. Depois não pode reclamar das consequências. Deus não obriga ninguém a fazer voto, mas se fizer é melhor cumprir. Geralmente quando está se
passando, uma pessoa angustiada, ela promete de tudo, porque quer ver resolvida a situação. Mas nesse momento tem que ter certeza daquilo que você está pedindo e prometendo ao Senhor. Ela pediu um filho para quê? Para provar para a menina aqui, você tem filhos, agora eu também tenho. Agora eu tenho filhos também. Não, ela não fez isso. Sabe o que ela queria o filho? Para consagrar ao Senhor. E Deus o honrou. Ela pediu Samuel a Deus. E ele levou o seu povo numa decadência espiritual. Olha o resultado da oração de Ana. Com 3 anos de idade, já adorava a Deus. Já buscava a presença do Senhor. E já na sua infância, o texto diz assim: pelo que também trago como devolvido ao Senhor, por todos os dias que viver, pois do Senhor o pedi, e eles o adoraram ali o Senhor. Ela devolve ele ao Senhor. Samuel ao Senhor. E depois nós vamos ver que Samuel ele foi sacerdote. Samuel foi profeta. E Samuel foi juiz. O último juiz foi Samuel. Ele julgava Israel. Mas Samuel foi fruto do quê? De oração. Por que Samuel ele chegou a ser sacerdote, profeta e juiz? Porque a sua manhã cumpriu o que prometera a Deus. Então Deus começa a operar de forma sobrenatural. A oração tem que ser perseverante e não desanimadora. Ela perseverava, ela não desanimava do seu propósito. Muitas vezes você quer que Deus mude o quadro de alguma situação. Persevere, não pare de orar enquanto você não vê o milagre. Sabe por que muitas vezes você ainda não recebeu o teu milagre? Porque você parou no meio do caminho. Você começou com 7 dias, 21 dias, 1 mês, 2 meses, 1 ano. Você não viu a resposta, você desistiu. Mas quem que falou que era para você desistir? Diante de Deus não se desiste. Se você está orando diante do Todo-Poderoso, você pode ter a certeza, no momento exato a resposta vem. Mas você está orando diante de Deus, você está buscando a Deus, você está clamando a Deus, você chora diante de Deus, não é diante do homem. Então você tem que ter a certeza que mais hora, menos hora vai acontecer. Só que o tempo não é seu, o tempo é do Senhor. Por isso que muitas vezes nós perdemos
as batalhas, por isso que muitas vezes entramos em circunstâncias, porque nós recuamos na oração, quando era para avançar na oração. Ana orava angustiada, a palavra diz que ela chorava abundantemente. Na presença de quem? De Eli, sacerdote? Não, na presença de Deus. E chegou o momento que ela colocou as palavras certas no momento certo, na hora certa, e Deus operou o milagre. Quando você olha lá em Lucas, você vai ver, o texto diz a necessidade de orar sempre e nunca desanimar. Porque tem muitas famílias derrotadas, porque parou de orar. Porque tem muitos lares em conflitos, porque deixou a prioridade, que é o Senhor. Eu e você não podemos ser religiosos, nós temos que ser homens e mulheres de Deus, com a autoridade do Espírito Santo de Deus, orar e buscar e abençoar o nosso lar. Lá no teu lar, você é o sacerdote, você é o profeta ali. As coisas começam lá na sua casa. Os princípios começam lá na sua casa. Quer ver o impossível acontecer? Ela era estéril, uma pessoa estéril pode gerar filho? Não, mas ela gerou, por quê? Porque Deus é o Deus do impossível. Você está diante de uma situação impossível. O que fez Deus fazer o impossível para o possível? A oração, a busca incessante. Temos prioridades. E que Ana nos mostra que Ana, ela creu antes de receber a bênção. Muitas vezes a pessoa ora desconfiada. Deus opera isso, mas será que Deus vai fazer isso mesmo? Quando você vai para a presença de Deus, creia antes de receber. Ela creu, ela acreditou. O palavra diz no verso 18 que o seu semblante já não era triste. Por isso lá em Marcos 11:24 diz assim, portanto eu lhes digo tudo o que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam e assim lhes sucederá. Antes, não adianta eu ir orar diante de Deus sem ter convicção. Acho que eu estou orando com Deus vivo, irmãos. É diante do Todo-Poderoso. Quem sabe você está aqui nessa noite só por um milagre que Deus operou a tua vida. Quem sabe você está aqui não porque você orou, mas por alguém que chorou pela tua vida e Deus o honrou, aquela oração, aquelas lágrimas. A oração é poderosa. A palavra do
o seu gera vida. Os seus amigos afora não vai pagar o preço por você, não. Quem chora com você é a sua família. Eu tinha muitos amigos, mas muitos amigos mesmo. Aí entreguei minha vida ao Senhor Jesus. Evaporou tudo. Naquele período só ficou 3. Que era o Gilmarzinho, que hoje está lá para cima. Casou, as famílias, tudo na presença de Deus. Naquele período, quem não lembra do irmão Paulo? Hoje ele é professor, ele lembra dessa época, ele lembra. E o Alessandro, era os únicos que não me desprezou. Mas os amigos da quadra, ali no ginásio do esporte, toda sexta-feira, era sagrado aquele horário. Bater bola. Antes da conversão, os amigos de festa. Sumiu tudo. E logo no início do meu casamento, não, vou jogar bola. Vou fazer isso, vou fazer aquilo. Até que um dia o Espírito Santo acorda, rapaz. A sua dedicação agora é para vocês. Mas pastor, você vai dizer que você nunca mais bateu no futebol, você nunca mais... Sim. Claro. Aí dentro. O Espírito Santo foi me ensinando a separar algumas coisas. Porque no momento de dor, no momento que você precisar, quem vai te socorrer é a tua esposa, é teu esposo, é os teus filhos, não são os nossos amigos. Estou falando do mundo lá fora. Porque eu louvo a Deus pela igreja. Como é lindo você ver a igreja unida. Como está o irmão passando por uma situação, aquela unidade, aquela comunhão. Eu agradeço ao Senhor todo dia por essa igreja. Como o povo tem sido tocado pela presença do poder de Deus. Quando tem um irmão que está enfermo, todos se prontificam, ora, clama, busca, dá um jeito da outra, lida uma situação, lida de outra. Eu sou prova disso. Mas o mundo não te valoriza. O mundo lá fora valoriza o que você tem. O valor lá fora é o que você tem. O valor aqui dentro é o que você é. Ana cumpre o voto dela. Só desmamou o menino e já levou para o sacerdote. Ela entregou ao Senhor. Por isso que Eclesiastes, lá no seu capítulo 5, versos 4 e 5, preste bem atenção. Quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. Cumpre o voto que fazes. Melhor é que não votes do que votes e não cumpras. Amém?
Não responde para mim não. Quanto tempo por dia você tem tirado para orar para a tua esposa? O teu momento com Deus para a tua esposa. E você para o seu esposo. E você para os seus filhos. E os filhos para os pais. Quanto tempo? Quando você observa no capítulo 2 a oração de Ana, agora não era mais angustiante, era a oração de gratidão a Deus. Sabe qual é o nosso problema? Nós reclamamos muito, murmuramos demais e agradecemos muito pouco. Deus deu Samuel a Ana e mais 3 filhos e 2 filhas a Ana. Como Deus abençoou grandemente. Deus deu Samuel a Ana e Ana deu Samuel a Deus. É maravilhosa a maneira de Deus operar nas nossas vidas. O lindo que a oração de Ana nasceu onde? Nasceu ali da tristeza e do sofrimento. Certo? A oração nascida na tristeza, na angústia e no sofrimento. Mas apesar dos seus sentimentos ali, Ana se derramou na presença de Deus. Sem nenhuma restrição, ela se derrama diante do Todo-Poderoso. Foi uma oração que envolveu submissão. Pois ela se apresentou ao Senhor como que? Como serva, e uma serva disposta a fazer aquilo que o Senhor desejava. A sua oração também inclui sacrifício. Foi para fazer um voto e devolver o filho ao Senhor para ele ser um nazireu. Tudo tem sacrifícios, irmãos. E para servir ao Senhor em toda a sua vida. E assim aconteceu com Samuel. Amados, nós precisamos a cada dia, demais nesse período, nós temos que orar muito por essa geração e pela geração que está vindo. Uma juventude que não se esforça mais. Uma juventude desanimada. Uma geração com um psicológico frágil. Mas por que está vendo tudo isso? Lares frágeis. Não importa o problema que seja que possa estar enfrentando.
Mas não para de orar, não. Continua sendo perseverante com o Senhor. Quantos e quantos milagres, quantas situações que pareciam impossível, quantos lares que estão se arrumando, filhos, amados, abração. Vale a pena pagar o preço, não desista. Amém? Não desista. Aquilo que Deus te deu é seu. Amém? Então não desista. Pague o preço. Sacrifica. Seja persistente. E não duvide do que Deus pode fazer. Eu já vi nessa caminhada Deus revertendo cada situação, amados, que parecia impossível. Filhos rejeitados, Deus usando de maneira sobrenatural. Famílias destruídas, Deus restaurando. Porque sempre tem alguém que precisa estar na brecha. Amém? Seja um sacerdote lá no seu lar, governe sua casa. Profetiza sobre os seus filhos, sobre a sua esposa, sobre o seu esposo. O que você tem profetizado? O que você tem profetizado? Profetiza. Profetiza e vai para a presença de Deus. Vai aos pés da cruz e você vai ver o poder de Deus operar. Amém? Vamos à ceia do Senhor.